Lembrando que você pode pedir também o seu oratório, como muitos estão chamando capelinha, mas na verdade é um pequeno tríptico para que você possa rezar a novena irresistível ao Sagrado Coração de Jesus. Pode fazer pelo WhatsApp. É muito fácil, muito simples. E uma outra pessoa teve alguma dificuldade, mas nós detectamos que a dificuldade estava mais na pessoa, na telefonia ou na internet dela. O resto funcionou, foi uma maravilha, de maneira que você pode usar esse sistema também quando você não conseguir falar com o nosso plantão. Você também pode usar o nosso sistema de WhatsApp para ser um filho protegido do Padre Pio. Nós precisamos de mais filhos protegidos do Padre Pio, como vocês vão ver ao longo dessa matéria, porque o nosso apostolado está crescendo, a demanda está cada vez maior, graças a Deus. Esse é um problema bom de resolver, né? Quando a demanda está grande, as pessoas se interessando, se convertendo, principalmente, porque essa é a principal finalidade, a nossa missão é essa, através do Padre Pio, trazer as almas para a Santa Igreja Católica, para a prática da religião católica, para a devoção à Eucaristia, né? À Nossa Senhora, enfim, essa é a nossa missão. Uma missão importantíssima, uma missão de salvação de almas. Eu não gostaria que você não participasse, eu queria muito que você participasse. Pense nisso, pense nessa hipótese, e você pode fazer através do WhatsApp ou então telefonar para um desses números que estão aqui aparecendo abaixo. Bom, eu também queria lembrar que hoje, às 10 horas, para quem estiver assistindo logo cedinho, nós temos a missa votiva do Santo Padre Pio, dia 23, e essa missa vai ser às 10 horas da manhã, na Venerável Ordem Terceira do Carmo, em São Paulo. Os que forem de São Paulo, poderemos nos encontrar lá hoje, daqui a pouco. Eu ia falar amanhã, porque eu estou gravando um dia antes, mas hoje, né? Então, vamos lá, vamos entrar na nossa matéria. Como é que você imagina o purgatório? Todos nós temos uma ideia de purgatório, né? A gente vê muitos quadros, né? A gente vê aquele mar de almas se incendiando, etc. A gente tem a impressão do purgatório como uma espécie de vulcão, né? Aberto, em que as almas são jogadas lá e vão queimando, vão queimando. E que é tudo igual, todo mundo tem a mesma pena, o mesmo sofrimento, só muda o tempo, né? O tempo do sofrimento, quer dizer, uns vão ficar 100 anos, outro 10 minutos, outro 1000 anos, e assim por diante. Não, não é bem assim, não. No purgatório nós temos penas desiguais, né? E hoje, para mostrar isso, também tirado do livro do padre Alessio Parente, nós vamos falar sobre essa questão através de uma visão que ele cita no livro dele, Padre Pio e as Almas do Purgatório. Ele cita de Santa Maria Madalena de Pazzi, né? Então, que ela foi levada pelo anjo dela no purgatório, ela pôde ver o purgatório, ver as diversas penas, como é que elas eram, etc. Olha, esse relato é impressionante. Salve Maria, queridos irmãos, a grande família Regina Fide, espalhada pelo mundo, especialmente Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez, estou falando do Brasil e nós damos sequência hoje ao 21º episódio da série Padre Pio e as Almas do Purgatório. Bom, vamos começar sem demora, mas eu queria pedir para vocês não esquecerem de colaborar para que a gente possa fazer mais. Alguns já vão começar a receber essa semana do primeiro lote que nós fizemos, mas nós precisamos fazer mais. Nós só conseguimos fazer até agora o lote para os filhos protegidos do Padre Pio. Aliás, eles merecem, e eu acho que ninguém vai reclamar disso, mas eu quero pôr a distribuição para vários. E se você ainda não colaborou, garanta o seu com uma doação onde nós possamos completar mais, é, mais calendários desses. O calendário é muito bonito, eu não vou ficar mostrando porque vamos ganhar tempo, tá bom? O impacto da sua doação, sabe quando é que você vai sentir o impacto da sua doação? Você não vai sentir agora,
nessa terra. Você vai sentir na hora que chegar, quando chegar o nosso encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós vamos sentir o impacto dessa doação. Alguns vão dizer, mas nossa, é muito pouquinho. Ótimo, se pode ajudar com mais, ajude. O que não pode é criticar, falar é pouquinho e não fazer nada. Outros vão dizer, nossa, que barbaridade. Não é uma barbaridade, mas faz um sacrifício. Não chegue diante de Deus com as mãos vazias. Chega diante de Deus dizendo, eu sou um filho protegido do Padre Pio, eu ajudei na campanha do Padre Pio, o Padre Pio estava esperando na porta do paraíso, eu não posso me atrasar, porque eu quero contemplar o Senhor, eu quero contemplar Deus face a face o quanto antes. Bom, vamos lá, confiando então que vocês vão ajudar. Olha, a situação está ficando muito apertada. Final de ano, vocês não fazem ideia. Os gastos, eu vou dizer que dobram, mas eles aumentam uns 70%. É uma coisa impressionante. Impressionante. Bom, Santa Maria Madalena de Pazzi vai ao purgatório, tirado do livro, como eu já disse, do Padre Alessio Parente. Então, o relato que vem aqui é impressionante. Eu vou antes falar quem foi Santa Madalena Maria de Pazzi. Ela nasceu em Florença, na Itália, no dia 2 de abril de 1566, portanto é do século XVI. E ela faleceu no começo do século XVII, no dia 25 de maio de 1607. Ó, 25 de maio é a data do nascimento do Padre Pio, né? Ela nasceu, evidentemente, ela nasceu bem depois, mas ela morreu com 41 anos. Olha que impressionante. Bom, naquele tempo se vivia menos, se vivia bem, mas se vivia bem. Hoje se vive muito mais, né? Mas quantas almas estão largadas aí nos depósitos de velhinhos, depósitos de pais que não interessa mais o filho cuidar, ou hospitais sem assistência religiosa. Eu aproveito aqui para falar do meu amigo João Fernando, do Rio de Janeiro, que ele se esforça, ele se mata para criar um ambulatório do Sollievo de la Sofferenza, igualzinho do Padre Pio. Ele quer começar com um laboratório, quer ir partir para um hospital. Ele tem um sonho grande. O Padre Pio tinha sonhos grandes, mas quantas pessoas estão preocupadas com isso, principalmente do meio religioso? Quantos sacerdotes estão preocupados em atender doentes e visitar hospitais? Infelizmente, não é um número grande, vocês sabem disso, né? Bom, a Santa Maria Madalena foi uma nobre italiana católica que se tornou freira da Ordem das Carmelitas da Antiga Observância e ficou famosa pelas suas revelações místicas. Foi beatificada pelo Papa Urbano VIII no dia 8 de maio de 1626, ou seja, 19 anos depois da morte dela, e canonizada pelo Papa Clemente IX, no dia 28 de abril de 1669, aí 40 anos depois, né? 47 anos depois. A sua festa litúrgica é comemorada no dia 25 de maio, que é no dia do nascimento do Padre Pio. Então vamos lá. O nosso relato. Se prepare. Uma noite, enquanto ela e outras irmãs andavam ao longo do jardim, de repente seu espírito foi arrebatado. Escutou uma voz que dizia: se caminharei ao redor dele, caminharei ao redor dele. Muito estranho até, eu não consegui entender bem essa frase, mas, pelo jeito, ela estava ouvindo o anjo da guarda dela, né? E assegurou ao anjo da guarda que ela iria visitar o purgatório, ou seja, o anjo estava convidando-a a visitar o purgatório e dizendo para ela: eu vou caminhar ao seu redor, né? Como eu interpreto isso aqui, fique tranquila, né? As irmãs observavam, cheias de admiração. Ao mesmo tempo, estavam aterrorizadas enquanto a santa fazia a dolorosa viagem. Portanto, a coisa se deu ali mesmo, no jardim, né? Uma vez que o êxtase terminou, ela relatou de forma detalhada. Então, ela entrou em êxtase, se desconectou daquela realidade
onde estavam as outras irmãs caminhando pelo jardim e foi levada pelo anjo no purgatório. E agora, quando ela acorda do êxtase, ela começa a contar o que ela viu lá. Então é uma das revelações mais interessantes. Tem várias revelações, Dom Bosco também tem sobre as almas do purgatório. Nós vamos tratar de tudo aqui. Eu até gostaria que vocês me respondessem aqui nos comentários. Continuamos tratando das almas do purgatório, mesmo que leve um ano falando sobre as almas do purgatório? Me diga. Mas não me diga só sim, diga continuamos, etc. Né? Eu não penso fazer isso assim em sequência, né? Nós vamos falar várias outras coisas do Padre Pio, etc. Mas eu gostaria de frequentemente, se não toda semana pelo menos, falar sobre as almas do purgatório, porque é uma coisa impressionante. E nós temos vários relatos como esse. Vamos lá? O que ela falou? Durante 2 horas, ela se viu num caminho vasto, num vasto jardim, do vasto jardim do mosteiro, detendo-se ocasionalmente e dispondo de grande atenção a algo que provavelmente indicava seu anjo da guarda. Frequentemente, ficava muito pálida, às vezes retorcia as mãos num ato de piedade por aqueles que ela observava, ou por aquilo que ela observava. Pobres almas, disse ela, tamanho é o seu sofrimento. Mesmo assim, vejo-as felizes e satisfeitas no meio das suas angústias. No entanto, há aquelas que têm maior sofrimento. Então, o sofrimento é desigual. E agora ela vai começar a escrever algumas células de sofrimento. No entanto, Santa Maria Madalena de Pazzi obedeceu e desceu mais profundamente no abismo. Repentinamente parou e estremeceu, deixando sair um forte grito. O que é isso? Sacerdotes e religiosos neste lugar horrível. Oh, meu Deus, eles parecem atormentados. Lembra que nós falamos isso? Que o Padre Pio dizia, né? Que o purgatório dos religiosos, sacerdotes, ele tende a ser muito mais puxado, porque ele recebe muitas graças, portanto, ele vai ser muito cobrado, né? Então ela dá esse grito. O que é isso? Deixou aquele lugar onde estava e dirigiu-se à prisão das almas simples. Olha que interessante. Eu quero relembrar, quem está no purgatório morreu em estado de graça, tá? Portanto, ela falou dos sacerdotes religiosos, não são os que foram para o inferno, não. Porque tem alguns que vão para o inferno, é evidente, né? Mas aqueles bons, no entanto, eles estavam pagando no purgatório. Aqui também ela vai para a prisão das almas simples. São almas, ela vai explicar, mas que tem uma pena diferente. Mas almas que morreram em estado de graça, né, em condições de salvar a alma. Então ela diz, são as crianças e aqueles que foram culpados por ignorância. Uma criança não está na idade da razão, mas ela sabe quando ela faz uma malvadeza qualquer, uma malcriação qualquer, a mãe diz, não faça isso, etc. E ela vai lá e faz, ou mente, sei lá o quê, mas ela é o purgatório, ela não cometeu pecado mortal, ela vai para o purgatório, para a prisão das almas simples. Olha só. Nesse lugar, só viu gelo e fogo. Para mim, aqui é uma novidade, gelo. E as almas transitavam de um lado para outro. Quer dizer, se o fogo do purgatório, comparado com o fogo da vela, uma vela, São João Bosco diz, a vela parece gelo. Uma fogueira comum, um fogo comum parece gelo. Imagina o gelo do purgatório, né? Quer dizer, o gelo daqui, da Terra, deve parecer quente, perto do que deve ser o gelo do purgatório. Reconheceu a alma de seu irmão, que tinha morrido há pouco tempo, e escutaram-na gritar. Quer dizer, ela estava em êxtase, mas as irmãs ouviam essas coisas. Pobre alma do meu irmão, como sofre! Ainda assim é consolado
pois sabe que estes sofrimentos são o caminho para a felicidade. É isso, Santa Catarina de Gênova. Ela diz também no seu Tratado do Purgatório, que nós vamos ver aqui também, ela falava isso, que as almas estavam no purgatório, mas estavam felizes, sofriam barbaridades. Nós já vimos isso nos nossos 20 episódios anteriores, né? Sofriam uma barbaridade, mas sabiam que estavam com o céu garantido. É a alma do inferno? Não. Hoje ainda, eu estava num momento sozinho e lembrei de umas pessoas que eu conheci que, a menos que Deus tenha dado a elas a graça do arrependimento perfeito, talvez não tenham se salvo, né? Só Deus sabe. Mas eu até aproveitei para rezar pela alma dessas pessoas, porque a nossa oração vale, ainda hoje, né? Como eu disse, para Deus não tem tempo, né? Mas eu fiquei pensando, já pensou, a pessoa cai no inferno uma eternidade que não acaba. A eternidade que acaba não é a eternidade, né? Mas não acaba. Continua, continua, continua. Ela está lá 10 minutos, parece estar 1 milhão de anos. E quando ela está 1 milhão de anos, sabe que vai ter mais outro milhão e outro milhão. Meu Deus, como é perigoso morrer em estado mortal, em estado de pecado mortal. Como é perigoso, como é fácil. Eu não estou falando isso para assustar vocês, não. Eu estou falando isso para cumprir a nossa missão. Porque a nossa missão é essa. Quando eu peço a ajuda de vocês, vamos aumentar os filhos protegidos do Padre Pio, vamos colaborar com isso, com aquilo. Por quê? São atividades, ações que nós desenvolvemos para salvar almas. Ah, mas o senhor não poderia criar uma campanha para dar, sei lá, cestas básicas para pessoas moradores de rua? Sim, poderia, mas nós não conseguimos abarcar tudo. Existem outras associações que fazem isso, mas nós estamos cuidando da vida eterna. Da vida eterna. Não estou desprezando os que cuidam dessa vida. Tem que cuidar das pessoas dessa vida. Principalmente quando a gente coloca nisso caridade, coloca nisso vontade de santificar o outro. Não é só dar para ele uma comida, não, uma sopa, não, não. Deviam falar mais dessas coisas. Se a sua vida está dura, eu sei que está dura. Você é morador de rua, eu sei que é duríssimo. Eu sei que você passa frio, passa fome, passa calores terríveis, dorme no chão, mas isso não é nada perto do inferno, não é nada perto do purgatório. Se prepare para ir para o céu. Tudo isso aqui vai acabar na hora que você estiver no céu. É por isso que eu apelo para vocês, não deixe para depois, para fazer parte dessa família, desse grupo. Não é um grupo que garante o céu para todo mundo, não, mas garante as bênçãos do Padre Pio, garante a ajuda do Padre Pio. As almas dos filhos protegidos do Padre Pio, eles não deixam de ser filhos protegidos do Padre Pio quando falecem, não. Eles continuam tendo mais de 70 missas por ano, entre as missas semanais e as missas festivas. Eles continuam. Você já pensou o que é? Você é um filho protegido do Padre Pio, você vai para o purgatório, salva a alma, vai para o purgatório para purgar algumas imperfeições, pecados veniais, etc. E mesmo que ninguém lembre de você, a sua família, os seus familiares da grande família Regina Fidei está celebrando missa semanal por você, pela sua alma, pelo sufrágio da sua alma. Que privilégio em relação às outras almas, hein? Então, não demore, não hesite, não fique dando ouvidos ao demônio, não deixe o demônio te distrair. Na hora que você toma uma decisão, vai firme, porque é uma decisão que está trabalhando no sentido da sua salvação. Vamos continuar. Aí ela viu o irmão sofrendo barbaridades, mas viu que ele estava no caminho para a felicidade. Mais à frente, Santa Maria Madalena de Paz grita, exclama: ó, quão terrível é este lugar! Está cheio de horríveis demônios e incríveis
tormentos. Tem demônios no purgatório atormentando as almas. Olha que impressionante. Eu não tinha essa ideia, mas tem lógica. Ela dizia: posso ver almas que eram perfuradas com agulhas muito agudas, até quase se despedaçarem. Né? O que é isso? Que almas são essas? Onde é que elas estão? E por que elas estão sofrendo esse tipo de castigo? Ele diz: essas almas eram daquelas que tinham tentado satisfazer aos outros durante as suas vidas e tinham sido hipócritas, ou seja, almas que se salvaram, mas que tinha mania de, quando tem que falar a verdade, ou apontar um erro, ou criticar alguma coisa, não fazia para ser politicamente correto. Eu tenho a impressão que isso aqui seria politicamente correto do ponto de vista religioso, claro. Aqui parece que é a prisão dos politicamente corretos, né? Eles pensaram mais em satisfazer aos outros do que a Deus. Vocês conhecem gente assim? Eu conheço, de monte. Eu conheço. E às vezes eu reconheço olhando no espelho, porque a fraqueza de não entrar em choque com alguém, eu digo: olha, não é bem assim. Não precisa entrar em choque de forma agressiva. Diz: olha, não é bem assim, é tal, etc, etc. A fraqueza é muito grande. E às vezes a pessoa, para agradar, fala: tudo bem, de si não será pecado mortal se a matéria não for uma matéria do nível de um pecado mortal, se você não está concordando, o pecado mortal, mas é a vontade de agradar mais aos outros do que a Deus. Olha como é puxado isso aí. Essas almas eram daquelas que tinham tentado satisfazer aos outros durante as suas vidas e tinham sido hipócritas, porque isso é hipocrisia. Né? Exame de consciência para todos nós. Não me excluo disso. Mais ao longe, vi uma multidão que era empurrada a um certo lugar, quase esmagada debaixo, abaixo de um peso enorme, como se tivesse uma pedra aí. Essa gente estava continuamente queimando e sendo esmagada. Quem era essa gente? Quem era? Ela entendeu que essas eram as almas impacientes, atenção aí a turma ansiosa, e desobedientes. Quer dizer, impaciente. O sujeito pede uma graça, bom, minha graça não vem. Eu pedi a cura de uma doença, não veio. Que absurdo. Eu pedi para melhorar financeiramente, está demorando, estou cheio de dívidas e Deus não me atende, eu rezo todo dia, eu rezo o rosário. Ela é impaciente com Deus, inclusive. É impaciente com um amigo, que às vezes tem o defeito de demorar um pouquinho mais para comer. E ele come rápido e fala: caramba, agora tem que esperar esse sujeito aqui ficar mastigando 38 vezes cada vez que ele põe a comida na boca. Não. Esses impacientes e os desobedientes à lei de Deus, a lei leve, né? Porque aqui a pessoa se salvou. Ela não morreu em pecado mortal, eu lembro sempre isso, tá certo? Mas ela foi desobediente, né? Um religioso ou um de nós, que o padre recomenda que a gente faça uma determinada coisa para o bem da nossa alma, etc., a gente não obedece. Está aqui o lugar, olha. É aquele lugar onde a pessoa fica esmagada debaixo de um peso enorme. Quem manda? Depois de algum tempo, penetrou na prisão dos mentirosos. Ai, meu Deus do céu, e agora, hein? Prisão dos mentirosos. Olha, tem gente que mente para Deus, tem gente que mente para o Padre Pio. Eu vejo isso na nossa campanha. Tem gente que vai para o céu, mas antes vai passar pelo purgatório, né? Não é o caso de Ananias e Safira, que mentiram para São Pedro porque não queriam ajudar, né? Ali era uma coisa muito mais grave. Mas às vezes a pessoa pode fazer um pequeno gesto de apostolado. Eu não posso, eu não tenho tempo. Eu não posso, olha, de momento está difícil. Às vezes não é.
Às vezes é, claro. Às vezes não é. Está mentindo para quem? Para Deus. O Padre Pio, nosso grande intercessor, nosso pai espiritual, não vale a pena. Não vale a pena. Olha aí, ó. Pode se salvar, mas tem a prisão dos mentirosos. Ela observou este lugar atentamente. Os mentirosos, diz ela, estão muito perto do inferno. Olha só, é como se o purgatório tivesse um limite e eles estão ali na beira do abismo. Quer dizer, o mentiroso é aquele que facilmente pode ir para o inferno, dependendo da mentira que ele conta. Uma vez perguntaram ao Padre Pio, eu sei que eu sou repetitivo, mas muita gente é nova, entrou no canal, não conhece. Uma vez perguntaram ao Padre Pio, o senhor contaria uma mentira se fosse para evitar a Terceira Guerra Mundial, um grande conflito mundial? Ele disse, não. E por quê? Porque a mentira tem a sua origem no pecado, ela faz parte do pecado, ela é pecado. Um pecado não justifica jamais um pecado para nada, nem para evitar um conflito mundial. Alguém vai dizer, puxa, mas agora está tendo a guerra da Ucrânia, a guerra de Israel contra o grupo terrorista Hamas, a Ucrânia contra a Rússia, etc. Será que uma mentirinha lá, de repente, evitava tantas mortes? Olha o que o padre Pio dizia, não, porque mentira é pecado. E a mentira, olha como ela é castigada. Os mentirosos estão muito perto do inferno. Os seus sofrimentos são enormes. Chumbo derretido é derramado dentro de suas bocas, porque a pessoa mente com a boca, né? Enquanto ao mesmo tempo, agora vem o lugar do gelo aqui, ó, são imersos em um tanque de gelo para que se queimem e se congelem ao mesmo tempo. É brutal. Vocês vão dizer, puxa, mas Deus é brutal. Não, Deus é misericordioso, porque isso aqui é uma misericórdia, são almas salvas, mas que precisam se purificar, porque no céu não pode ter impureza. Depois da prisão dos mentirosos, ela chegou à prisão dos que pecaram devido à sua fraqueza. Pessoas fracas, pessoas que pecaram muito mortalmente, às vezes por causa de fraqueza, né? A pessoa não consegue, sei lá, não consegue ser fiel, não consegue não pecar contra a castidade, não consegue cumprir os mandamentos da igreja, guardar domingos e festas de guarda, etc, etc, etc. Mas morreu em estado de graça, confessou-se e tal, mas era muito fraco, tinha o seu pecadinho de estimação, né? Tem uns que têm pecadinho de estimação, ele confessa, e tem também uns que acham, bom, eu estou com uma carga muito grande, vou confessar, vou dar uma limpada daqui para trás, e isso não vale, gente. Não vale, porque quem faz isso, ele não está com firme propósito de não pecar nunca mais. Essa confissão é inválida, ela é sacrílega. Se eu estiver errado, que algum sacerdote me corrija, né? Achismo. Eu acho que o senhor está exagerado. Ah, não, por favor, por favor. Vamos ser sérios, né? Vamos ser sérios. Então, essas pessoas que eram muito fracas, mas se salvaram, elas têm uma prisão especial. Então ela diz assim, estava equivocada, pensando que vocês eram os que pecam por ignorância. Eram fracos por ignorância, por não conhecer o que é pecado, o que não é pecado. Vocês vão ver. Aquela história de, mas eu não sabia. Olha como é que eu não sabia. Para almas que se salvaram, bem entendido. Ela diz, mas eu percebo que ardem em um lugar de fogo muito mais intenso. Ou seja, ninguém pode alegar eu não sabia. Ainda mais nos dias de hoje, você pode pesquisar, tem uma quantidade de coisas enorme na internet, ao invés de perder tempo assistindo o programa de fofoca, sei lá o quê, qualquer outra bobagem, etc. Procure estudar a vida dos santos, né? Livros bons, estudar a Sagrada Escritura, o Santo Evangelho. Procure estudar para conhecer, né? Não vale
o eu não sabia. Quer dizer, o eu não sabia arde em um lugar de fogo muito mais intenso. Tem duas formas de pecar por ignorância. Uma coisa é a pessoa não saber realmente que tal coisa é pecado, né? Sei lá, uma pessoa que vive no meio da selva, em algum lugar não conhece nada sobre a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo, não conhece o cristianismo, etc. Mas ela pode, evidentemente, às vezes passa um missionário, faz uma homilia, etc. E ela também tem o que muitos teólogos chamam de batismo do desejo, quer dizer, alguns teólogos, eu creio que até São Tomás de Aquino defende isso, que um anjo aparece para a pessoa e mostra para ele, revela para ele a redenção, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo, etc. E ali a pessoa decide, né? Então aí não é uma ignorância que chega não é esse tipo de ignorância que ela está falando, é a ignorância do preguiçoso, do que não quer ler nada a respeito de religião. Meu Deus, eu conheço gente que lê romances, lê tudo quanto é bobagem, coluna social, não sei mais o que, não sei mais o que, não lê uma, não lê uma obra de um santo, uma história de um santo, né? Não lê uma oração com calma, meditando nela. É ignorância. Bom, onde é que tá? Perdi a ignorância aqui. Ah, tá bom. Estava. Ok. Agora ela vai para um outro lugar. Ela vai para o lugar onde fica o quem? Nós acabamos de falar de gente assim, né? Tem muita gente assim. Tem muita gente assim. Que não faz nada. Que não faz nada. Porque mesquinho. Mesquinharia. O sujeito que regula mesquinharia. Se salvou, foi para o céu, mas pegou um purgatório e tem um lugar para ele. Tem um lugar para os mesquinhos. Atenção, mesquinhos. Combatam a mesquinharia. Eu já dei algumas ideias aí para você combater a mesquinharia, não vou repetir. Então, reconhecer os mesquinhos que estavam sendo derretidos com chumbo em um forno. Aqueles que guardam ouro e prata e querem levar no caixão, achando que o caixão tem gaveta, né? O que ele vai receber lá no purgatório não é ouro e prata, não, é chumbo derretido. Chumbo derretido. É melhor deixar o ouro e a prata nessa terra, né? Em obras boas, em obras que vão rezar por você, em obras que vão aliviar seu purgatório, do que ficar lá bebendo chumbo. Como é que é? Não, não é bebendo chumbo, não. Sendo derretido com chumbo em um forno. É, minha gente, os avarentos, né? Os que são mesquinhos com Deus. Mesquinhos com Deus é aquele que pede, 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 pede. Nunca dá nada para Deus. Nunca. Mas pede, 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 pede. Vocês acreditam que tem gente, olha, nós estamos agora distribuindo essa capelinha, né? Vou até colocar aqui de novo esse tríptico muito bonito, etc. E às vezes distribuímos terço, distribuímos tudo gratuitamente, né? Graças aos filhos protegidos do Padre Pio, que não são mesquinhos, né? Nós, graças a eles, nós fazemos tudo isso. Bom, tem gente que liga, graças a Deus, e eu quero que ligue, e diz, olha, eu queria a foto do Padre Pio, etc. Às vezes demora, ou porque acabaram as fotos, tem que fazer mais fotos, o correio atrasa, nós não podemos mandar como Sedex, senão é um preço absurdo, a nossa campanha não aguenta, tem que mandar pelo correio normal, que demora um pouquinho mais. E tem gente que entra lá no site, reclame aqui, põe uma reclamação, pedir uma foto do Padre Pio para a associação tal, e a associação não me mandou ainda. Meu Deus, não foi comprada, é de graça, porque é benta. O que é benta eu não posso vender. Né? Quer dizer, se eu vender, eu tenho que benzer de novo, né? Mas corro sério risco de pecado de simonia, né? Então, o sujeito ainda faz isso, quer dizer, isso aí é uma barbaridade, né? Agora, na hora de pedir, meu Deus, eu peço isso, peço aquilo, um monte de bagatelas
e até mesquinharias. Tem gente que tem coragem de pedir mesquinharias para Deus. Ah, tem. Você conhece. Pensa um pouquinho que você conhece, né? Enfim, ao final da viagem ao purgatório, a santa exclamou: Diga-me, ó Senhor, qual foi a vossa sublime intenção em revelar-me esses espantosos sofrimentos? Não, eu já entendo. Quer dizer, ela, ao mesmo tempo que ela faz a pergunta, ela já entendeu. Ela falou: Eu entendo. Vós fizestes isso para que eu possa entender mais claramente a sua pureza imaculada. Quer dizer, Deus fez ela passear pelo purgatório, passear, não é passeio, ela ir ao purgatório para ela ver como era importante ser pura, a pureza imaculada de Deus. E nós não podemos nos aproximar de Deus sem que nós tenhamos esse tipo de pureza. Para isso existe o purgatório. A santa continuou e encontrou a prisão dos ambiciosos e orgulhosos. Minha gente, ambiciosos e orgulhosos. Bom, eu não vou ficar descrevendo o que é um ambicioso, né? Tem ambicioso que passa por cima do cadáver da mãe, se for para ele conseguir uma melhoria de um cargo no trabalho, trai amigos, conta mentiras, etc, etc. Aqui são ambiciosos que se salvaram. Não vamos esquecer, está no purgatório. Por quê? Porque a pessoa era muito ambiciosa, ou seja, ela punha os interesses e as ambições dela na frente das frentes das prioridades de Deus, digamos assim, né? Às vezes nós temos prioridades que são mera ambição, né? Eu peço muitas vezes quando alguém telefone e diz, olha, eu não vou poder continuar porque eu estou num momento muito difícil, eu não vou poder continuar colaborando com a campanha, etc, etc. Eu fico pensando, será que o apostolado da salvação das almas, o apostolado do Padre Pio, não é o primeiro ponto da prioridade dessa pessoa? A santidade não é o primeiro ponto da prioridade? Isso está nas prioridades baixas? O que é que está na prioridade de cima? Comprar um celular novo, ter um bom plano de internet, né? Uma televisãozinha melhor, um emprego melhor. E os orgulhosos, ela põe junto os orgulhosos e ambiciosos na mesma prisão. Ou seja, o ambicioso, em geral, ele peca por orgulho. E o orgulhoso é ambicioso. Se vocês pensarem bem, é assim que se dá a coisa. Impressionante, né? Estes sofriam agudíssimas dores em meio a uma profunda escuridão. Meu Deus, uma profunda escuridão. Já pensou? É realmente um castigo para o ambicioso. Ele não vê nada diante dele. O orgulhoso não tem ninguém para bater palma para ele, para elogiar, para dizer, você é um colosso, você é maravilhoso. Escuridão total, sofrendo o fogo do purgatório. E dores agudíssimas. Não sou eu quem fala isso, certo? Santa Maria Madalena de Pazzi, certo? Santa, que foi provavelmente direto para o céu, né? Santa Teresa de Jesus conta-se que ela, antes de entrar no céu, Deus fez ela fazer uma genuflexão no purgatório por causa de algumas pequenas imperfeições que ela tinha. Era uma coisa mínima. Pode ser que muitos santos tenham passado por isso, a gente não conhece. Não deixa de ser santo, não deixa de merecer a canonização pela prática das virtudes heróicas e servirem de exemplos para nós. Depois, não acabou ainda não, hein? Nós já falamos ambiciosos, orgulhosos, mentirosos, fracos, aqueles que gostam de agradar os outros, mas enfim, um monte, eu não vou reler tudo. Depois, ela viu as almas daqueles que foram cruéis e ingratos a Deus, mas se salvaram, lembro disso, mas foram cruéis e ingratos a Deus. É aquele sujeito que num determinado momento se revoltou contra Deus, aquele momento, aquele que esqueceu de agradecer a Deus,
Deus fez tanto por ele, às vezes, através da intercessão do nosso querido Padre Pio. Ele não agradeceu nem para o Padre Pio, nem para Deus, nem para Nossa Senhora, medianeira de todas as graças. Ingratidão. Salvou-se pela misericórdia de Deus, mas tem um lugarzinho especial para ele lá no purgatório. Cruéis e ingratos com Deus, não sejamos assim de forma alguma. Reservemos um tempo, de preferência na hora da comunhão, para agradecer a Deus. Se a gente não comungar todos os dias, aqueles que não comungam todos os dias, agradeçam todos os dias, sem comungar mesmo. Mas agradeça. Peça perdão pelas suas ingratidões. Peça perdão pelas crueldades que você pratica ao longo do dia. É um lugarzinho lá no purgatório. Aqueles que nunca souberam o que significava amar seu Criador. Esses são os cruéis e os ingratos. Estão imersos em um lago de chumbo derretido e sofrem porque deixaram que a fonte da graça permanecesse estéril por sua ingratidão. Meu Deus, a fonte da graça permanecer estéril por causa da ingratidão, ou seja, ele cortou a conexão dele com as graças. Eu vejo quando o pessoal escreve assim, meu Deus, a partir do momento que eu fiquei filho protegido do Padre Pio, mudou tudo na minha vida. Por quê? Porque ele conectou a alma dele com o Padre Pio, com a intercessão do Padre Pio, e as coisas mudaram. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eles não deixaram que a fonte de graças, ou eles recuperaram, porque essa fonte estava estéril, eles não deixaram que ela morresse pela ingratidão. Minha gente. Gratidão, pessoal, gratidão. Fazer algo por Deus, fazer algo por Nossa Senhora, fazer algo pelo Padre Pio, né? Finalmente, a última prisão percorrida, acho que tem mais, né? Mas acho que Deus deu um girozinho lá rápido. A última prisão percorrida era das almas que, embora durante a vida não tivessem vícios particulares, mancharam-se com muitas pequenas faltas. A pessoa não tinha um vício em determinado pecado, não tinha um vício de drogas, não tinha vício de ofender a Deus, de blasfemar. Nossa, quanta gente fala palavrão hoje em dia, né? Bom, esses que falam palavrão, não sei se vai ter prisão para eles aqui não, ou se a prisão não é em outro lugar. Mas como se fala palavrão? Eu fico horrorizado. As pessoas falam palavrão sem se dar conta. Cada palavrão é uma bofetada no rosto do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma bofetada no rosto de quem não tem nada a ver. Você briga com alguém, fala um palavrão e dá uma bofetada no nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que é isso? Dá uma bofetada no outro. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, jamais. No outro também não deve dar, né? Por brutalidade, por violência. Mas por que dar em nosso Senhor Jesus Cristo uma bofetada? Agora, existem aqueles que dão uma bofetada e dizem, desculpa. E eles se mancham com muitas faltas, têm a graça do arrependimento perfeito, têm a graça de morrer assistido pela Santa Igreja, por um sacerdote, etc., não vai para o inferno, mas mancharam-se muito com pequenas faltas. Bem que gente que ofende a Deus assim, a torta e a direita, porque está nervoso, então ele xinga, ele fala de uma coisa... Não, tem palavrões que já fazem parte do dicionário até, é bárbaro, né? Os que não forem para o inferno estão lá, nessa prisão. Observou que, como sofrimento, tiveram que passar por toda a punição dos seus próprios vícios em menor grau. Depois de 2 horas extremamente dolorosas,
Mais uma vez, a santa voltou a si, saiu do, do êxtase. Contudo, olha só a situação dela, hein? Olha só. Portanto, ela foi mesmo, senão não teria essa situação, né? Contudo, seu estado físico, frágil e moralmente prostrada, foram necessários vários dias para poder recuperar-se do terrível espetáculo que tinha presenciado com seus próprios olhos. Não foi sonho, estava dormindo, sonhou com o purgatório. Não. Foi uma visão que se deu num êxtase e que ela viu com os próprios olhos. Esses detalhes do purgatório que tomamos da vida de Santa Maria Madalena de Pazzi também encontramos nas revelações de muitos santos. Uma realidade realmente impressionante. Eu fiquei impressionado com esse texto. Está aqui. Era o que eu tinha para ler para vocês. Impressionante, né? Vamos pensar nisso, vamos pensar nisso, vamos pensar em gratidão, vamos pensar em apostolado, vamos pensar em combater os defeitos pequenos, vamos nos vigiar nesses itens todos. Vocês podem rever esse vídeo, tomar notas, fazer pontinhos de exame de consciência. Quem combate esses defeitos que de si não levam para o inferno, mas levam para o purgatório, com certeza vai conseguir ter força também para combater aqueles que levam para o inferno. Pense nisso. Não brinque com a eternidade. Não brinque com a eternidade. Eu vejo às vezes pessoas que estão muito idosas. Se ela fizer um cálculo, ela pode ter 5 anos de vida, 10 anos de vida, não está nem aí para a eternidade. É muito triste. É muito triste. Rezemos por elas. Aliás, na Ave Maria que nós vamos rezar no final, vamos incluir essas pessoas que não se preocupam com a eternidade. O sujeito se preocupa com dinheiro, com ficar rico, com, sei lá, ganhar prestígio, não sei mais o que. Não está nem aí para o risco que ele tem de ir para o inferno. Vamos rezar, especialmente. Se você gostou desse vídeo, dê sua like. Faça uma prece pelas almas do purgatório quando você der a like. Faça uma prece ao Padre Pio para que ele tire almas do purgatório, que ele interceda pelas almas do purgatório junto à Nossa Senhora, né? Nossa Senhora do Carmo, que é especialmente favorável às almas do purgatório, que salva tantas almas do purgatório. Compartilhe esse vídeo. Se você compartilhar, você será incluído na missa. Se você compartilhar às 10 da manhã, você já vai ser incluído na missa de amanhã. Suas intenções e as pessoas com quem você compartilhar também nas duas missas, porque amanhã, como é quinta-feira, tem a missa, e a 23 tem a missa do Padre Pio, na Venerável Ordem Terceira do Carmo, e tem a missa normal que nós fazemos todas as quintas-feiras pelos filhos protegidos do Padre Pio. Então compartilhe. Se você ouvir depois às 10 esse vídeo, não faz mal, fica para a próxima quinta-feira, mas você vai entrar na missa, tá bom? Não esqueçam que nós estamos, aqui, distribuindo esse maravilhoso tríptico que você pode colocar em algum suporte de vidro, alguma coisa. Olha, inclusive é muito bonito para você colocar no local na sua casa. E com isso você estará fazendo também um ato de gratidão, né, com o Padre Pio, como você fará um ato de gratidão com o Padre Pio, ajudando para que a gente possa fazer apostolado com muitas outras pessoas através desse pequeno presente, mas que fala tanto para a alma de cada um no dia a dia. Vamos rezar agora, acho que falei tudo que tinha que falar. Não esqueça, esse aqui é o 21º episódio da playlist Santas Almas do Purgatório. Padre Pio, as Santas Almas do Purgatório, tem 20 para assistir. Quem entrou aqui hoje tem 20 para assistir, e é uma mais impressionante que a outra. Vamos rezar a nossa Ave Maria e, no final, a bênção do nosso querido Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, così sia. Saludate Jesus Maria e buona giornata. Lembre-se, o demônio não quer você como filho protegido do Padre Pio. Ele sente que isso enfraquece sua influência nefasta sobre você e sua família. E para te manter longe do Padre Pio, ele age através de muitas estratégias. Vamos revelar as 4 principais que já detectamos. Primeiro, depois de decidir-se por ser um filho protegido, ele provoca algum tipo de distração que lhe impede de fazer a inscrição naquele momento. Você fecha aquela janela do computador ou do celular e talvez nunca mais volte. Segundo, você deixa para depois, quer estudar melhor e com isso vai protelando. Você perde graças incríveis, como é o caso da missa semanal pelos filhos protegidos do Padre Pio. São mais de 72 missas por ano. Cada semana que você protela é uma missa perdida. Em 2 meses serão 10 e assim por diante. Nesse exemplo, Satanás já ganhou 10 batalhas pela conquista de sua alma. Ele também procura exagerar o valor de sua contribuição e que isso vai lhe fazer falta no dia de amanhã. E que você deve pensar bem, pensar 2 vezes, como se você não pudesse suspendê-la a qualquer momento. Quarta, o demônio lhe engana sugerindo que você já fez muito pelo Padre Pio, afinal, você já assiste e compartilha vídeos, dá likes, reza para o Padre Pio. Para que fazer um esforço a mais e ajudar a salvar muitas almas? Salve a sua alma e pronto, ele lhe sussurra. Como resistir, como ter certezas, como começar logo a receber as graças concedidas aos filhos protegidos do Padre Pio? Peça ao seu anjo da guarda que lhe ajude a enfrentar essas tentações assim que elas aparecerem. Inscreva-se logo no grupo Filhos Protegidos do Padre Pio e testemunhe você mesmo o que acontecerá daí em diante. De segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, ligue para esse telefone que está aparecendo na tela e surpreenda-se com tudo que vai acontecer durante essa chamada. O Padre Pio lhe convida e espera a sua chamada. Ligue agora, se você ainda não faz parte desse grupo abençoado.